Nós vamos ler Efésios capítulo 5, versos 17, e Romanos capítulo 12, 1 e 2. Esse aí não precisa nem abrir, porque você já conhece de cor. Mas eu quero que você sintonize com o Espírito de Deus, aquilo que Ele quer falar ao seu coração. Se você estiver aberto mesmo, tenha certeza que Ele vai falar ao teu coração. Toda resistência, toda dificuldade, sujeite aí a Deus, porque Ele é digno e Ele quer abençoar cada um aqui. Creio que Ele pode virar uma chave hoje na vida de pessoas nesse lugar. Porque Deus é um Deus que faz tudo novo. É um Deus que é vivo, Deus atuante, um Deus que trabalha por aqueles que esperam nele. Então Ele tem algo novo para nós aqui hoje. No capítulo 5 de Efésios, verso 17, diz assim: por esta razão, disse o apóstolo Paulo, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. A ideia aqui, a frase que você deve, que a gente vai estender um pouco mais, é a vontade do Senhor. Procurar compreender qual é a vontade dele. No capítulo 12, fala, o verso 1 diz, também o apóstolo Paulo falando para a igreja de Roma, a igreja do Senhor Jesus: rogo-vos, pois, irmãos, e claro, falando para nós aqui hoje, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ei, Deus, Ele está dizendo assim: rogo-vos, irmãos. Quem é irmão aqui de Cristo? Quem é irmão em Cristo? Todo mundo, amém. Então esse apelo de Deus é para nós, amém? Ele está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para que? Isso aí já vem um resultado extraordinário. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hoje, o nosso tema, se você quiser anotar, é uma sequência daquilo que nós começamos no capítulo 9 de Mateus, se não me falha a memória, falando sobre o Pai Nosso, a oração. E lá nessa oração diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E estivemos conversando um pouco sobre a primeira parte, falamos sobre isso, e no outro domingo falamos mais um pouco. E hoje eu quero compartilhar esse tema, o reino de Deus e o seu propósito, ou o propósito de Deus para a sua vida. O reino de Deus e o propósito de Deus para cada um individualmente. Quantos querem saber? Todo mundo, né? Que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Então, a gente, quando fala sobre o reino de Deus, a gente tem que entender que esse reino começou lá no Jardim do Éden. Lá foi dado as diretrizes para Adão e Eva. Qual seria, de fato, a função deles aqui na terra, por serem criados por Deus? Quando eles foram criados,
Deus tinha um propósito para essa criação. Entendemos que o homem falhou, o homem pecou, e isso contaminou toda a raça humana, e o governo ficou sobre as mãos de Satanás. Por isso que a Bíblia chama ele, lá em Coríntios, o Deus deste século. E Jesus disse, o príncipe das trevas, ele que governa esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas. Mas Jesus, ele veio para restabelecer o reino de Deus. Ei, entenda isso. A vinda do Senhor Jesus foi para restabelecer o reino lá do Jardim do Éden, para restabelecer o reino de Deus sobre a terra, de modo que ele confiou a nós, igreja, que fomos restaurados, para sermos reinos e sacerdotes sobre a terra, para governar novamente essa terra. E nós temos autoridade e poder para isso. Agora escute. Dentro desse raciocínio, digamos, quando entrou o pecado na raça humana, quando os homens se afastaram de Deus, toda a humanidade, exceto os que têm Jesus como Salvador, eles se perderam, ficaram perdidos, sem contato com o Criador, sem direção de Deus. E se não há direção de Deus, se não há contato com o Criador, se não há relacionamento com aquele que tem o plano original para a raça humana, claro que o ser humano será um ser perdido ou boiando nesse mundo, sem entender muito, e vai procurar talvez preencher em religião as coisas. E aí fica as perguntas que eu já fiz aqui, mas a gente vai só relembrar, que em toda cultura, em toda religião, em todas as partes do mundo, as 5 perguntas, elas vão existir dentro do ser humano. A mesma pergunta, porque todos se perderam, todos ficaram destituídos da glória de Deus, mas nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para termos os atributos, digamos, do próprio Deus. É diferente do que um animal que foi criado por Deus. Então é claro que dentro de nós existe as indagações, por exemplo, as 5 perguntas. Da onde eu vim? Isso as pessoas fazem e não sabem respostas, a não ser aquele que encontrou a Jesus. Amém? Então, da onde eu vim? Quem eu sou? Minha identidade. Por que eu estou aqui? Qual é o propósito? E para onde eu irei? Para onde eu vou? Tudo acaba depois da morte? E se houver uma continuidade, no ponto de vista deles? Eles não sabem. Alguns dizem assim, depois que eu morrer, a gente vê isso aí, se Deus vai, o que Ele vai falar, né, da gente. Então hoje nós já mencionamos aqui a resposta para as 2 perguntas. Da onde eu vim, nós falamos que nós somos de origem de Deus, nós fomos gerados em Deus. Deus é quem nos criou, nós temos a origem em Deus. Amém? Todo ser humano. E quem nós somos? As perguntas
Aliás, os questionamentos que nós não somos quem as pessoas dizem que nós não somos quem pensamos que somos, muitas vezes, e nós somos quem Deus diz que nós somos. Essa é a nossa identidade. A sua identidade e a minha identidade em Cristo está na Bíblia. É ela que vai mencionar quem é o ser humano que entendeu o plano da salvação, quem nasceu de novo. Então a sua identidade é o que a Bíblia diz que você é. Mas hoje eu quero mencionar sobre o porquê estamos aqui, o nosso propósito. Pode ser que tenha muitos aqui que já sabem qual é o propósito da sua existência aqui na Terra. Porque você está aqui, já está resolvido dentro de si qual é de fato o ministério que Deus tem confiado a ti. Qual é a sua participação na Terra. Mas pode ser que tenha muita gente procurando saber, ainda não sabem exatamente o que fazer, o que é para ser feito. Qual é a vontade de Deus para a sua vida. O que eu quero compartilhar com vocês é que todo ser humano nasce por um propósito de Deus. Ninguém nasce por acaso. Ainda que seja um engano do ser humano, mas Deus tem um plano para cada um que foi gerado. Então não importa o que o diabo possa criar de mentira, possa falar contra você, possa querer enganar, mas a verdade de Deus é uma só. Deus tem um propósito para cada um de nós. Diz que cada um de nós nascemos para resolver um tipo de problema. O borracheiro, por exemplo, resolve o problema de pneu. O dentista resolve o problema de dente. Escute, se você ainda nesse século XXI ainda sofre de dor de dente, eu tenho 2 recomendações para ti. Ou você mostra a raiz desse dente para o sol, para resolver o problema. Ou você vai num dentista e faz outra coisa, né? Dá uma restaurada nele. O fato é que o dentista existe para resolver problemas. Se você está sentindo dor e não vai, você está perdendo tempo e sofrendo. Porque existe pessoa para resolver esse tipo de problema. Amém ou não amém? Cada um nasceu para resolver um tipo de problema. Então, o advogado resolve o problema de leis. O pastor resolve problemas espirituais. E assim sucessivamente. O que precisa ser bem esclarecido? É que cada crente que nasce com uma habilidade ou que recebe o dom, escute bem. Eu tenho aprendido assim, se aprendi errado, vocês me perdoem aí, mas eu aprendi assim, que talento não é aquela pessoa lenta. Talento. O talento é uma habilidade que a pessoa já nasce com ela. Entendeu? Então nasce com uma habilidade, uma aptidão, ele tem facilidade. E o dom, que é também uma capacidade, uma habilidade, ele é dado por Deus, pelo Espírito Santo, depois que a gente nasce de novo. Essa é a diferença. As duas são habilidades, aptidões que temos ou recebemos. Então, quando você nasce de novo, é batizado, diz que você recebe dons do Espírito. Amém? Amém ou não amém? Então essa capacidade que vem depois é também para você realizar
a vontade de Deus aqui na terra, para você cumprir o seu propósito aqui no mundo. Então veja bem, Deus nos criou lá no Jardim do Éden. Então nós descendemos do primeiro Adão. Mas em Cristo, Ele nos regenerou. Ele gerou de novo. É o chamado novo nascimento. E aí diz lá no livro de Efésios 2:10, que nós que aceitamos Jesus, nós que nascemos de novo, somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Amém? Então nós somos criados em Cristo Jesus para um propósito, que é fazer as boas obras. Agora, todo ser humano recebe um propósito desde o nascimento. Você acredita que, se você acha que todo ser humano consegue cumprir o seu propósito aqui na terra ou não? Sim ou não? Não? A grande maioria não cumpre propósito, porque ela não é automática. Você pode ter nascido com aptidão, você pode ter nascido para um propósito, mas com exceção do missionário Felipe, que veio lá de São Paulo, que estava aqui, magrinho, com exceção dele, ele falou que já nasceu pronto. Eu digo para os outros, ninguém nasce pronto, tá? A gente nasce e começa a aprender tudo. Vocês concordam, sim ou não? A gente nasce sabendo duas coisas: chorar, porque sente fome, né? Acho que só uma coisa daí, né? Em todo caso, esse bebê, ele vai precisar se desenvolver tanto fisicamente, como também no conhecimento, em todas as áreas. Se ele tem um dom, uma aptidão, melhor dizendo, um talento, ele vai desenvolvendo isso aí. E assim por diante. Através do treinamento, através da prática, a pessoa vai se aperfeiçoando. Mas a grande maioria vive e morre sem cumprir propósito. E aí, o Dr. Miles Monroe, ele disse assim, ele diz que a maior tragédia não é um ser humano morrer. Por exemplo, depois de alguns anos que ele falou isso, ele acabou morrendo. Foi uma tragédia. Mas ele diz que a maior tragédia não é essas mortes. A maior tragédia, no ponto de vista dele, é o ser humano nascer, viver e morrer sem cumprir o propósito de Deus nessa terra. É um ser humano que deixou de fazer a coisa mais importante. Mas por que não fazem? Por que muitos poderiam ser engenheiros e não foram? Poderiam ser advogados e não foram? Poderiam ser juízes e não foram? Existem algumas razões para isso, mas algumas talvez falta de oportunidade de estudar. Dr. Enéas, um ser humano que já também partiu desse mundo, é um cara assim que eu admiro muito até hoje. Ele disse que a diferença de um faxineiro para um doutor é só questão da oportunidade que teve para desenvolver e se tornar, mas é ser humano igual. Tem que ser valorizado igual, independentemente da sua profissão ou função. O ser humano é igual. Precisa ser valorizado igual. Mas infelizmente muitos não tiveram oportunidade. Nem talvez de aprender a ler, por exemplo.
quanto mais se tornar um juiz. Mas, por que isso? Por quê? Porque nós não nascemos prontos. Nós precisamos fazer a nossa parte. Precisa haver um desenvolvimento da nossa parte, um envolvimento da nossa parte, uma entrega em certa aptidão, talvez que você descubra isso que eu quero fazer. O fato é que se você se desenvolve, você deve se desenvolver se você é crente. Você deve se desenvolver para glorificar a Deus, para ser para a glória de Deus aquela função. Então pode ser um dentista, mas ele não vai ser dentista só para atender e resolver problemas do dente e para ganhar um dinheiro, mas também para ser um instrumento de Deus para a salvação dos clientes e também fora do seu trabalho também ser um instrumento na mão de Deus. O fato é que todos devem glorificar a Deus com a função. Então todos devem desenvolver e todos devem procurar saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Para que dessa forma você venha a ser um homem ou uma mulher que vai ser o que Deus pode dizer assim: nesse eu tenho prazer, porque Ele faz a minha vontade, Ele faz o que eu preparei Ele para Ele fazer. Então, o indivíduo poderia ter sido alguém que estudou, que se desenvolveu, e pode ser também uma pessoa estagnada, parou no tempo, não quis se aperfeiçoar. Então essa é a grande tragédia, porque Deus nos dá capacidade para desenvolvimento. Deus nos capacita. É só a gente buscar. É só a gente querer. Amém? Como estão comigo aqui? Entender que você pode se desenvolver, pode chegar a cumprir aquilo que Deus preparou para a sua vida. O fato é que em qualquer área que você tenha talento ou dons, é para você fazer as boas obras. Você foi criado em Cristo Jesus para fazer boas obras. E essas boas obras é de fato fazer com que as pessoas, ou a criação de Deus, conheça a Deus como único Senhor e a Jesus Cristo como Salvador. Isso é boas obras. Então, de todas as formas, Deus se fez diferente de todos, mas você foi feito para cumprir propósito. Então, quando nós não cumprimos, quando nós deixamos a vida nos levar, então Deus não é glorificado na sua vida. E nisto pecamos. Agora, sabedores de que todos nós podemos crescer em graça e conhecimento, todos nós podemos nos desenvolvermos intelectualmente, podemos nos desenvolver espiritualmente, podemos desenvolver a nossa salvação, porque lá em Colossenses ou Filipenses fala: desenvolvei a vossa salvação. Então até a nossa salvação não pode ser parada, não pode estagnar, ela precisa ser desenvolvida. Através de conhecimento da Bíblia, através de relacionamento com Deus. Então a vida cristã, ela precisa ser um constante agir no mundo de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas espirituais. Agora, se nós sabemos isso, qual seria alguma dica, digamos, para que a gente possa descobrir qual é a vontade de Deus? Porque cada ser humano tem um chamado de Deus. É diferente, talvez, nas profissões e tudo mais. Então, o que Paulo falou para os Tessalonicenses, é que nós não devemos ser insensatos
mas procurar conhecer qual é a vontade de Deus. Então, isso já é uma responsabilidade do crente. A vontade de Deus existe. A vontade de Deus para ti é individual. Então, agora eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. E normalmente o Espírito de Deus, ele vai guiando se a gente vai buscando. Quando eu tinha 18 anos mais ou menos, 19 anos, eu comecei a ter vontade de me preparar melhor para a obra. Porque uma terça-feira me pediram para dar uma meditação na igreja, me tornaram diácono. Aí disseram agora, o diácono Hélio vai dar uma palavra terça. E eu fui falar. Mas eu tinha o mesmo espírito que tem lá no Buiuçu, por lá. Espírito de timidez, falaram que existe por lá, né? Timidez também estava lá. E aí foi muito difícil. Quando eu comecei a falar, pregar, eu falei, eu preciso me preparar. E aí comecei a alimentar isso e a buscar. E deu certo. Fui para a escola bíblica e passei lá, fiz o curso, né? E de lá vim para cá. Cheguei pronto? Também não. Mas já tinha uma base para poder começar. Então, dentro de nós, o Espírito de Deus vai nos conduzindo. Agora, lá o que está escrito, para a gente ir caminhando para o final. O que está escrito em Romanos capítulo 12. Orienta a gente como igreja, como crentes. Poder encontrar e viver a vontade de Deus para a nossa vida. Mas existem algumas coisas que eu creio assim, que se cada um fizer, cada um praticar, é certo que Deus vai mostrar a vontade dele. Amém? Sim. Por exemplo, ele fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, rogo-vos, pois, igreja. Ele está dizendo assim, que ele está fazendo rogando mesmo, pelas misericórdias de Deus, que cada ser humano, cada crente, possa oferecer ou apresentar o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, diz que no original hebraico, a palavra adoração, ela tem o mesmo significado de serviço ou trabalho. Então, quando você trabalha para Deus, você está adorando a Deus. E é isso que é oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo, que é agradável a Deus, que é, no caso, você apresentar o teu corpo para o serviço. Se apresentar para servir. Ontem à noite foi feito trabalho aqui, né, um culto, que foi o tema de desenvolver o serviço. Você ser um servo, está pronto a servir. Isso é adoração. Então pode ser lavando o templo, pode ser arrumando, assim, alguém de repente tem uma visão mais aguçada e vê que precisa de limpar o vidro ali, né? Porque aquele vidro, infelizmente, ele vai escorrer, não sei porquê, fica aquelas listas feias, né? Então o cara fala, não, eu vou limpar, ele está adorando a Deus. Então, só para isso, não precisa fazer isso. Mas só para você entender, mas se quiser você pode fazer. Mas para entender que isso é uma forma de adoração a Deus. Isso é uma forma de você apresentar para Deus o seu corpo como sacrifício. Então, se você se dispõe, se você não sabe ainda qual é o teu ministério, qual é a vontade de Deus para a sua vida, a vontade de Deus começa você fazendo essas coisas, servindo a Ele, servindo no corpo. Vocês estão entendendo? Então você começa a se dispor a ir para o Buiuçu, a ir para esses lugares do Campo Sem Fronteira. Começa a fazer algo, aí Deus vai agindo. Porque Ele disse, apresenteis o vosso corpo por sacrifício, vivo, santo e agradável a Ele.
A segunda coisa, ele diz: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não fique conformado com a situação e talvez acomodado, né, no seu bel prazer, acomodado na sua vida, porque sair e fazer ou oferecer o seu corpo como sacrifício é uma entrega, né? É uma renúncia. Mas se você quer viver na zona de conforto, automaticamente você já está começando a se conformar com o século, porque a coisa vai entrando. Os costumes, digamos, as práticas deste século, que é dirigido por Satanás, começa a fazer parte da vida da gente. Começa a preencher a nossa vida. E aí, ele disse que nós não devemos nos conformar com esse século, mas devemos buscar transformação. Transformação pela renovação da mente. Então a mente precisa estar sempre se renovando em Deus, nas coisas de Deus, na palavra de Deus, no relacionamento com Deus. Isso vai dando oportunidade para o Espírito de Deus falar com você e você ouvir a palavra dele, ouvir ele, entendeu? Porque Deus, ele vai falar, mas se você não está sintonizado, não entende e não vai obedecer. Mas se você está se entregando, se colocando para servir, assim, não se conformando com o mundo, então aí Deus diz o seguinte: você vai experimentar a vontade dele. Você vai conhecer a vontade, você vai experimentar essa vontade de Deus. E diz que essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Então você vai se sentir bem servindo a Deus. É muito gratificante. A gente vê aquelas crianças, onde eu não contei, mas tinha ali uma porção de crianças. Ficando para o Carlinhos e todo mundo. Então, o trabalho de fazer a vontade de Deus é sobrenatural. É muito tremendo resultado. Você vai sentir, de fato, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Porque a nossa vontade só traz prejuízo para nós. Mas a vontade de Deus, quando você escolhe fazer a vontade de Deus, o próprio Deus banca a conta. Mas se nós vamos fazer a nossa vontade, nós vamos ter que pagar a conta. E é muito ruim. É bom quando o outro paga, sim ou não? Porque quando fica para a nossa conta, aí complica. Então eu gostaria muito que você conhecesse essa vontade de Deus para a sua vida. Não faça nada, não decida nada pela seu achismo, seu entendimento. Mas confirme, peça a direção de Deus, peça que Deus lhe dê sinal. E Deus é fiel, Ele está ali pronto para te ajudar. Você está oferecendo seu corpo como sacrifício, você está adorando a Ele. Você não está conformando com o mundo, você está pedindo a vontade dEle. Aí você peça sinal para Deus. E aí você vai ter certeza que aquilo que você vai fazer, vai decidir, está dentro da melhor vontade. Porque aí o resultado vai ser extraordinário. Então, o que Deus espera de nós é que nós dependamos dEle. E não, como diz lá em Provérbios, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento, mas confia em Deus. Então, quando você confia nele, você busca direção dele, fazer a vontade dele. Então, você, como igreja, poderá estar cumprindo o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Isso é a coisa mais importante que existe. Porque quando você morrer e quando você comparecer diante do tribunal de Cristo, o que vai ser pesado lá é se você fez o que Deus mandou ou se você fez o que você quis.
Se foi o que você quis, vai ser desmanchado tudinho. Não vai prestar. Mas se foi aquilo que Deus te direcionou e você fez, vai receber galardão. Vai receber recompensa. Eu não sei qual recompensa, mas haverá recompensa muito extraordinária. Feche seus olhos, vamos orar. Eu queria que você considerasse se você está de fato no centro da vontade de Deus. Se você está em dúvida ainda. Se falta direcionamento de Deus. Se você crê que Deus pode lhe dar essa direção. E se você quiser uma oração agora, você pode vir aqui na frente, para que a gente faça esse ato de entrega profética, para que Deus venha lhe conduzir, para que você não saia fazendo a sua própria vontade, mas faça a vontade de Deus. Se tiver alguém, pode vir que eu vou orar por você. Senão eu vou orar aqui no geral. Se você tem dúvida, qual é a tua função no corpo de Cristo? Qual é o propósito de Deus para a sua vida pessoalmente? Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Por que que você nasceu? Por que que você está aqui? Você está cumprindo ou você só está trabalhando? Ou você está fazendo a boa obra? Somos feitura de Deus, criado em Cristo Jesus, para as boas obras. Ele te deu talentos e dons. Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? O que você gosta de fazer? O que você se realiza naquilo que é boa obra de Deus? Então Deus quer te colocar no lugar certo. Eu quero que você creia nisso. Creia quando você está orando aqui na frente. Creia que Deus está aqui. Creia que o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E Ele veio para nos guiar em toda a verdade. Então creia que o próprio Espírito de Deus vai revelar para ti qual é o chamado de Deus. E daqui para frente, aos poucos, Ele vai te conduzindo para que você esteja no centro da vontade dEle. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Adore a Ele. Eu quero orar com você, unir a minha oração com a sua oração, e você ficar atento assim, buscando Ele, servindo Ele, não se conformando com esse mundo, e Deus vai trazendo clareza para a sua vida. Existe 3% a 5% na igreja que são separados por Deus para servirem de tempo integral na obra. Essas são pessoas que eu sente e Deus vai confirmando. Outros são chamados para uma determinada profissão, mas com propósito. Fazer com que as pessoas conheçam a Jesus através da sua empresa, através do seu emprego, através da sua vida, através do seu dia a dia. Não existe secular e santo. Nossa vida é para serviço de Deus. Oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele.
Seja sincero com Deus. Seja sincera com Deus. Ele conhece você mais do que você. Ele diz: tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. Tu esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. De longe penetras os meus pensamentos. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, não o posso atingir. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também tu estás. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá tua destra me susterá e o teu espírito me susterá. Se eu digo as trevas, certamente me encobrirão. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Pai, o Senhor tem conhecimento, o Senhor conhece, tem conhecimento de cada um que está aqui. Somos feitura tua. Somos teus filhos. Somos criados com propósito. Nós estamos aqui na terra para realizar a tua vontade. A tua vontade é boa, agradável e perfeita. De modo que tudo aquilo que o diabo tem colocado como mentira caia por terra. Tudo aquilo que o diabo tem cegado e tem tentado embaçar a visão dos teus filhos caia por terra agora. E eu peço a Deus que o Espírito do Senhor que habita em nós, o Espírito do Senhor que é poderoso, o Espírito do Senhor que veio para nos guiar, que o Senhor atenda cada um aqui nos seus pedidos. Que o Senhor vai tirando as coisas que estão tapando a visão, embaraçando a visão. Desembaraça o caminho deles. Conduza eles, Pai, para o que o Senhor tem preparado eles, porque eles nasceram nessa terra, porque eles vieram a esse mundo, e que eles possam cumprir o chamado, cumprir a função. Que o Senhor mesmo confirme isso no coração de cada um. Eu abençoo, Pai, para que todos saiam daqui felizes, sabendo que o Senhor vai esclarecendo de glória em glória, de degrau em degrau, e eles vão fazer a tua vontade. Eles vão chegar na eternidade com a vitória nas mãos. Eu abençoo cada um aqui. Em nome de Jesus de Nazaré. Confirma no coração de cada um. Amém?